Olá pessoal, estamos de volta com mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo, é sempre um prazer compartilhar o conhecimento aqui com vocês. E na proposta do vídeo de hoje nós vamos falar sobre o surgimento de um termo que vem caracterizando um tipo específico de abuso psicológico contra a mulher, que é o termo gaslighting. O termo tem origem na exibição, a partir da exibição de um filme que surgiu na década de 40, propriamente em 1944, que traz o título Gaslight, para falar de uma mulher que se casou com um assassino e que sofreu um processo de assédio psicológico, um tipo de manipulação específica que fez com que ela estivesse o tempo todo em dúvida, fosse ficando em dúvida com relação à sua memória, com relação à sua percepção e principalmente com relação se ela estava de fato percebendo ou não a realidade. Esse termo alude a uma intenção, que é uma intenção obviamente destrutiva, do abusador de fazer com que a mulher não se sinta mais segura com relação à sua autorreferência, ou seja, a partir do momento que o abusador começa intencionalmente a trazer uma prática para que a mulher duvide da sua sanidade, a mulher vai exatamente perdendo as suas bases de autorreferência e podendo até mesmo enlouquecer. Vamos entender por que um abusador age dessa forma. Não há, obviamente, não podemos generalizar, dizer que todos os abusadores fazem isso, mas é uma prática relativamente frequente, pelo menos algumas pacientes já me trouxeram relatos sobre isso, não foram poucas, ao longo desses anos de pesquisa de clínica. E a gente tem que entender o seguinte, todo abusador, ele precisa que a vítima se transforme em alguém que é uma pessoa anulada, ou seja, o abusador, para que ele consiga avançar, para que ele consiga ter domínio sobre você, ele precisa que você esteja cada vez mais insegura. Uma pessoa que está, obviamente, centrada na sua autonomia, centrada na sua autoestima, que sabe que pode confiar em si, ela vai ser muito improvável que ela permaneça ou entre numa relação abusiva, porque ela tem o centro da sua autorreferência mais preservado. A prática do gaslighting, ela é eficaz quando você tem ali uma pessoa que traz uma base da sua formação, que é uma base insegura, está cada vez mais capturada por uma imagem idealizada do abusador, e isso faz com que, nessa relação com ele, ela acredite mais nele do que nela. Vamos lembrar, por que isso acontece? Por que ele consegue ter eficácia? Por que o abusador consegue dominar? Lembremos que toda relação abusiva é uma relação hierárquica. O abusador, ele se coloca como acima de você, e a pessoa vítima de abuso, ela também acredita, por razões que são razões variadas, que esse abusador é mais do que ela, seja o que for, mais inteligente, mais capaz, enfim. Qualquer crivo de avaliação é válido desde que vocês entendam que a vítima coloca o abusador acima dela. É exatamente por isso, isso acontece a nível até inconsciente, é exatamente por isso que aquilo que o abusador fala ganha o quê? Ganha um poder sobre a vítima, porque a vítima projeta nele uma imagem, que é uma imagem irreal, mas que ele construiu para que ela o quê? Cada vez mais acreditasse que ela é menos e ele é mais. No momento em que isso está montado, no momento em que esse cenário está organizado, o abusador, obviamente, ele vai fazendo com que a vítima acredite que ele é mais, acredite que só com ele é que ela pode ser feliz, acredite que ele é capaz de protegê-la, enfim, mas é uma propaganda, né, que ele faz, uma autopropaganda que é enganosa, para que cada vez mais você acredite que ele tem um valor acima do seu. Somente a partir disso é possível você utilizar como referência principal aquilo que ele fala, ou seja, a mulher não duvida das intenções que ele apresenta porque ela acredita que ele é mais. Então vamos dar alguns exemplos dessa prática de abuso psicológico que é o gaslighting. Esse homem, estou lembrando aqui de um caso de uma paciente que o ex-marido, ele escondia os objetos. Então ele escondia a chave, ele escondia a carteira,
ele colocava sempre a mulher em dúvida com relação a onde ela tinha guardado aquele objeto. E no momento em que ela questionava, não, mas eu coloquei aqui. Não, você não colocou. Cada vez mais ele dizia, você não está bem, você precisa procurar um médico. Essa é a prática clássica de produção de confusão. Eu gravei aqui um vídeo aqui no canal sobre confusão, mas no gaslighting é mais do que confusão. Por quê? Porque há uma intenção clara de enlouquecimento, não é uma confusão gratuita, se é que a gente pode se expressar assim, não é uma confusão leve, é uma confusão que é provocativa a ponto de você duvidar da sua o quê? Da sua saúde psicológica, da sua integridade psicológica. No momento em que o abusador começa a questionar a sua capacidade de discernimento e você acolhe, ele vai inoculando em você aquilo que ele precisa, colocando ali a armadilha que ele precisa para enfraquecer, principalmente, a sua capacidade de confiar em você. Sem autoconfiança, ninguém consegue se desenvolver. A autoconfiança é a base para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Ele precisa olhar para o meio externo, perceber que há um investimento nele, e esse investimento vai servindo como base, precisa ser suficiente para que ele, por sua vez, desenvolva a confiança em si. Nessa prática de abuso psicológico, né, que traz exatamente como centro a questão de colocar a mulher em dúvida, faz com que o abusador vá cada vez mais enfraquecendo a possibilidade dela se sentir segura, de confiar nela, e com isso ele vai colocando essa mulher onde ele deseja, a tal ponto de enlouquecê-la. Qual seria o objetivo de um abusador ao enlouquecer uma mulher? Geralmente está envolvido com a questão dos bens. Nós observamos isso com uma certa frequência, ou seja, quando essa mulher tem bens que são bens de grande interesse do abusador, ele começa a fazer o quê? Ele começa a inocular nela uma incompetência, uma suposta incompetência de gerenciamento da própria vida. Isso faz com que ele cada vez mais vai entrando num processo de quê? De tutoria, ou seja, ele vai se colocando numa posição que é a posição de conduzir essa mulher. Obviamente existem outros motivos, mas assim, em geral, o abusador ele precisa ter domínio psicológico sobre a vítima. E esse domínio vai passar justamente pela possibilidade de colocá-la em xeque, ou seja, de fazer com que essa pessoa não se sinta segura para tomar decisões. Esse exemplo que eu dei para vocês de esconder as coisas é um exemplo clássico. Existem outros exemplos, ou seja, o abusador ele vai dizendo para você que você está louca. Ah, mas você está louca, você não fez isso. Por exemplo, pode não ser a questão de esconder objetos, pode ser com relação a alguma coisa que você tenha falado. Não, mas você disse isso, mas eu não disse isso. Não, você disse, com certeza disse. Ou seja, ele vai cada vez mais fazendo com que você utilize como referência a verdade dele. Isso, obviamente, numa estrutura abusiva, né, na psicodinâmica de uma estrutura abusiva, é bastante coerente. Por quê? Porque o abusador ele deseja que você se comporte exatamente como ele precisa. Abusadores, dependendo do nível, dependendo do tipo de estrutura abusiva, ele vai ser mais ou menos o quê? Agressivo e ofensivo. Na realidade, quanto mais você estiver fragilizada e não se encontrar em condições de expressar com espontaneidade quem você é, suas escolhas, mais ele ganha espaço, mais ele domina, mais ele coloca você como alguém que precisa servi-lo. O objetivo de fazer isso é deixar a mulher cada vez mais distanciada das suas potencialidades. Isso é importante que vocês entendam, ou seja, no momento em que você fica escutando de uma maneira frequente que você é louca, que você não tem condições de gerenciar, por exemplo, a sua maternidade. Eu lembrei de um caso aqui, que essa prática do gaslighting aparecia exatamente a partir da dúvida da maternidade. Uma paciente que ela apresentava algumas questões com relação à maternidade e o marido, querendo exatamente desarticular, fazer com que ela se sentisse cada vez mais enfraquecida
para poder acusá-la de loucura, acusar de outras coisas, ele dizia para ela: você não consegue ser mãe, você esqueceu isso, você esqueceu aquilo. Enfim, ele inventava um cenário e essa mulher acreditava porque estava enfraquecida. Será que existe alguma forma de se prevenir? Existe alguma maneira de evitar que isso aconteça? Bom, evitar não tem como. O abusador ele vai fazer, não tem como você impedir que ele faça. Mas tem como você colocar sempre em dúvida aquilo que ele está falando. Não acredite em tudo que um abusador fala. Vamos lembrar que abusadores mentem. Abusadores utilizam manipulação psicológica e na manipulação psicológica a mentira está, digamos assim, na lista, está no topo das táticas, enfim, da forma estratégica como ele age para que você fique sempre mal consigo mesmo. Então, assim, não acreditem, principalmente quando isso é sistemático, ou seja, quando ele fala de uma maneira muito frequente que você é louca, duvide. Passe a gravar algumas coisas, passe enfim, se estruturar para que você tenha certeza. Observe como é que ele funciona, observe a frequência disso, grave coisas que você falou, que você combinou, porque tem uma coisa importante também, que é a seguinte: os abusadores, eles têm o hábito de fingir demência. Então, assim, eles gravam, eles combinam, melhor dizendo, alguma coisa com você, depois eles dizem que não combinaram. Se você não se prevenir, se você não, considerando que você está lidando com uma pessoa que não é confiável, se você não se previne, você vai acreditar na história dele. Lembrando, o abusador ele vai considerando que isso é importante para ele. Tudo aquilo que possa beneficiá-lo faz com que ele utilize a manipulação para te convencer a um estado mental que nunca foi seu. Vamos lembrar de uma coisa também que eu não falei no início. Por que que esse tipo de abuso psicológico funciona? O abusador, de uma maneira muito estratégica, ele vai utilizando essa tática de dizer para você que você está equivocada, de que você esqueceu, enfim. Ele vai fazendo com que você duvide de você gradualmente após já ter criado com você um vínculo suficiente para já te desestabilizar. Então vamos lá. Se você já vem na relação sofrendo, enfim, passando por uma série de dificuldades que demonstram a incoerência que é essa relação, na hora que ele começar a introduzir essa tática nociva de fazer com que você duvide da sua sanidade, você já está sendo enfraquecida desde o início. Eles não vão fazendo isso logo de cara, até porque não seria estratégico fazer logo de cara. Eles precisam de uma base para que eles possam, de fato, inocular em você essa dúvida e fazer com que você perca o seu centro de autorreferência. Ok, pessoal? Então façam isso, observem, não acreditem em tudo, comecem a desconfiar. No momento em que você sabe que fez e ele começa a dizer que não, começa a observar, começa a desconfiar, enfim, utilize recursos para que cada vez mais você coloque ele em dúvida. Mas para que você inverta o jogo, né, e consiga entender que ele é que está tentando deixar você louca e não que há qualquer comprometimento mental com relação a si mesma, para que você possa inverter isso, você tem que começar a diminuir esse lugar idealizado que você colocou o abusador e fazer com que essa relação não seja mais uma relação hierárquica, para que você crie bases para lidar com ela e até mesmo sair quando isso for importante, se preparar para isso. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, é sempre um prazer. Aqueles que gostaram, compartilhem, coloquem nos comentários sugestões de temas para que a gente possa aprofundar e, sem dúvida, estaremos juntos no próximo Papo de Divã. Um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo.